Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Estamos iniciando uma nova temporada do Tanoshi Nihongo Podcast com uma abordagem renovada. Vamos tornar os episódios mais dinâmicos, simplificados e focados nos temas. Como resultado, teremos episódios mais curtos, porém mais objetivos. Fantástico! Para você ouvinte, menos tédio, e para mim, menos trabalho. Mas as piadinhas sem graça, pelo jeito, vão continuar. Ruim com ela, muito pior sem ela, ou não? Pois é. De qualquer forma, os episódios serão mais concisos, pois não teremos mais a sessão de vocabulários nem exercícios como antes. Com isso, vamos nos concentrar na estrutura gramatical e nas frases de exemplo. Se necessário, teremos episódios complementares apenas com exercícios sobre os assuntos abordados. Para facilitar o estudo dos temas, não será necessário acompanhar o conteúdo junto ao livro Minna no Nihongo, pois as frases de exemplos estarão disponíveis no material de apoio em formato PDF para download. Mas não se preocupe se você é daqueles ouvintes que seguem junto com o Minna no Nihongo, pois continuaremos seguindo a mesma ordem dos capítulos do livro, usando as frases de exemplo. Assim, você poderá entender o assunto e praticar com os textos que lá estiverem. E neste episódio número 20, vamos começar explorando as primeiras gramáticas do capítulo 6 do livro Minna no Nihongo. Vamos aprender a expressar frases como eu comi pão ou eu leio um livro e até mesmo eu tirarei uma foto. Apesar de simples, essas frases exigem conhecimentos novos do idioma japonês. Dessa forma, vamos abordar estruturas gramaticais que envolvem novos tipos de verbos, uma vez que, até agora, só vimos frases com verbos de movimento, ir, vir e voltar. Aliás, se você ouvinte, tem acompanhado regularmente nossos episódios, já deve saber disso. Inclusive, acredito que todos os avisos já foram dados, e prometemos um episódio curto. Por isso vamos começar logo, já que eu planejei levar meu cachorro para o karaokê. Não vou nem perguntar. Pois é, realmente é melhor não querer saber mesmo. Para acompanhar minhas explicações, peço que deixe aberto o material de apoio, cujo link está disponível na descrição do episódio. Se você tiver o livro Minna no Nihongo, pode seguir na página 50. Até agora, exploramos, dentre vários exemplos de frases, dois padrões principais. O primeiro padrão é utilizado para afirmar ou negar algo. Por exemplo, eu sou o Suzuki. Watashi wa Suzuki desu. Watashi wa Suzuki desu. Ou isto é um rádio. Kore wa radio desu. Kore wa radio desu. A estrutura desse padrão é tópico mais partícula wa, informação mais cópula desu. O segundo padrão inclui verbos de ação, começando pelos verbos de movimento, para expressar, por exemplo, eu vou para Tóquio. Watashi wa Tokyo e ikimasu. Watashi wa Tokyo e ikimasu. Ou o Yoshida voltou para o Japão. Yoshida-san wa Nihon e kairimashita. Yoshida-san wa Nihon e kairimashita. Então, a estrutura agora é tópico mais partícula wa, local de destino seguido da partícula e, finalizando com o verbo de movimento. Obviamente, dentro desses padrões, vimos diversas palavras e partículas ao longo dos episódios que tornam as composições das frases mais complexas e com significados diversos.
Como exemplo disso, temos: este rádio não é o rádio do Sr. Suzuki. Kono radio wa Suzuki-san no janai desu ka? Kono radio wa Suzuki-san no janai desu ka? Ou, o Sr. Yoshida não voltou para o Japão sozinho. Yoshida-san wa hitori de Nihon e kairimasen deshita. Yoshida-san wa hitori de Nihon e kairimasen deshita. Ouvinte, se essas duas frases te assustaram, sugiro que volte alguns episódios e faça uma revisão. Mas, de modo geral, todas as frases que vimos até o episódio 19 cabiam dentro desses dois padrões básicos. Já a partir de agora, vamos explorar uma gramática que continua a envolver ações, isto é, que contém verbos. No entanto, não abordaremos mais verbos de movimento, já que não estudaremos frases que indicam o deslocamento de uma pessoa de um local para o outro. Vamos começar analisando a primeira frase de exemplo para identificar o que aprenderemos. Watashi wa pan o tabemasu. Watashi wa pan o tabemasu. Já estamos bem familiarizados com watashi wa, que significa quanto a mim, ou simplesmente eu. Em seguida temos o substantivo pan, escrito em katakana, com o significado pão. A palavra é seguida pela partícula o, cuja função explicaremos em breve. Por fim, há o verbo tabemasu. Tabemasu, com significado comer, e está conjugado no presente futuro, ou seja, come ou comerá. E a escolha da tradução dependerá do contexto. Se o verbo estivesse no passado, a escrita seria tabemashita. Tabemashita, traduzindo para comeu. Lembrando que já vimos como os verbos são conjugados nos episódios anteriores. Se tiver dúvidas, confere lá. Pois bem, como mencionado há pouco, até o último capítulo aprendemos sobre os verbos de movimento. No entanto, este verbo agora se encaixa em outra categoria de verbo. Primeiro, porque tabemasu não se trata de um verbo que demonstra o deslocamento de um local físico ao outro, mas uma ação em que o sujeito, no caso do exemplo watashi, eu, realiza a ação de comer. Assim, encaixamos na segunda categoria de verbos os verbos transitivos. Transativos? Acho que o horário não é apropriado para esse assunto. Falei transitivos. Ah, tudo bem então. Pode continuar. Valeu. Verbos transitivos são aqueles que precisam de outra palavra para completar o significado da sua ação. Em outras palavras, o verbo, se ficar sozinho, não terá seu sentido completo. No caso do verbo comer, ao dizer apenas watashi wa tabemasu, eu como, a pergunta que surge é: o quê? Afinal, quem come, come algum alimento. Portanto, precisamos de algo para completar o sentido, e chamamos isso de objeto do verbo. No caso da frase que estamos analisando, watashi wa pan o tabemasu, o objeto do verbo tabemasu é o substantivo pan, pão. Isto é, o pão é a palavra que completa o sentido do verbo tabemasu, comer. E assim entra a função da partícula o que segue a palavra pan. Essa partícula tem a única e exclusiva função de indicar qual é o objeto do verbo. Portanto, a tradução da frase watashi wa pan o tabemasu será: eu como o pão. O mesmo acontece com a segunda frase. Watashi wa kudamono o tabemasu. Watashi wa kudamono o tabemasu. Desmembrando novamente, watashi wa, quanto a mim, ou apenas eu. Kudamono, substantivo que significa fruta, tanto no singular quanto no plural, frutas, seguido da partícula o, indicando que kudamono é o objeto do verbo. E por fim temos tabemasu, o verbo transitivo comer. Logo, eu como a fruta, ou eu como as frutas. Com esses dois exemplos, podemos identificar uma estrutura gramatical similar à que já vimos anteriormente. Ficando assim o novo padrão a ser usado: tópico ou sujeito, mais partícula a, objeto do verbo mais partícula o, seguido pelo verbo transitivo.
É importante destacar que, ao falarmos do tópico como sujeito, estamos nos referindo àquilo ou àquele que executa uma ação, já que há um verbo envolvido. Isso significa que, seja lá o que ou quem for, assume o papel de protagonista da ação, e ao mesmo tempo é o foco da nossa conversa, destacado pela partícula wa. Outro ponto crucial é a partícula o, que estamos vendo pela primeira vez no podcast. Esta partícula tem apenas uma função. Aponta que a palavra anterior a ela é o objeto do verbo transitivo. Em termos simples, quando vemos a partícula o, significa que o termo ao lado está sendo diretamente afetado pela ação do verbo. Perceba que, nestes dois exemplos, o verbo é comer. Quem come, come algo, seja a fruta ou o pão. Então, para a língua japonesa, precisamos indicar que essas palavras sofrem a ação de comer através da partícula o. Um segundo ponto que devemos deixar claro é que a sílaba o usada como partícula é uma sílaba exclusiva para essa função. Por esse motivo, você não verá essa sílaba em nenhuma palavra japonesa, já que é usada apenas como partícula. Portanto, sempre que vermos essa sílaba em alguma frase, saberemos automaticamente que ela está indicando um objeto de um verbo transitivo. Por fim, é importante lembrar desta sílaba no quadro do silabário japonês, visto no segundo episódio do podcast, já que neste quadro a sílaba o está escrita em Romaji, o nosso alfabeto romano, como WO. No entanto, quando esta sílaba é lida em uma frase, a pronúncia é apenas o e não o. Após essas observações e usando esse novo padrão, vamos analisar a próxima frase de exemplo. Watashi wa niku to yasai o tabemasu. Watashi wa niku to yasai o tabemasu. Para este caso, começamos novamente pelo watashi wa, o sujeito eu. Em seguida, vemos o conjunto niku to yasai o. Aqui cabe uma nova atenção, pois, diferentemente das frases anteriores, neste caso, além da partícula o, há também a partícula to entre as palavras niku, que significa carne, e yasai, que significa verduras e legumes. Fazendo uma revisão, a função da partícula to é unir os substantivos, ou seja, tem o significado da preposição e do português. E esta função já foi explicada no episódio 13. Então, neste caso, niku to yasai é como se fosse uma única coisa. Logo, a partícula o está marcando que ambos são objetos do verbo comer. Fica na tradução da frase, watashi wa niku to yasai o tabemasu. Eu como carne e frutas. Assim, carne e frutas, niku to yasai, são os objetos do verbo transitivo comer. Finalizando este bloco de exemplos, vamos para a última sentença do grupo que estamos analisando, usada para perguntar qual o objeto do verbo. Anata wa nani o tabemasu ka? Anata wa nani o tabemasu ka? Agora repare que houve uma mudança no tópico da frase, indo de watashi wa para anata wa, que significa você, uma vez que estamos fazendo a pergunta para outra pessoa e não para nós mesmos. Contudo, é importante ressaltar que, apesar de usarmos o pronome anata na frase de exemplo para indicar a segunda pessoa, na prática diária seu uso é incomum devido ao risco de parecer rude. Em vez disso, geralmente optamos por utilizar o sobrenome da pessoa a quem nos dirigimos, ou seu título profissional, como por exemplo, Suzuki-san wa nani o tabemasu ka? Ou Sensei wa nani o tabemasu ka? Entre outras opções. Continuando a análise, após o tópico encontramos o termo indicativo de dúvida, nan, com significado o que, acompanhando pela partícula o, marcando que nan é o objeto do verbo tabemasu. Então, a sua tradução seria, o que você come? Ou, o que você vai comer? Já que o verbo está na conjugação presente e futuro. Em resumo, vamos pensar em blocos. O primeiro bloco com o nome ou pronome, seguido da partícula wa, indicando o sujeito da ação. O segundo bloco é composto por um substantivo ou grupo de substantivos quando houver a partícula to entre eles,
seguido da partícula o, indicando o objeto do verbo transitivo, que é o terceiro bloco, finalizando a frase. Agora vamos ver algumas frases com essa estrutura usando outros exemplos de verbos. Caso você esteja acompanhando junto do livro, pode ir para o material de apoio na página correspondente ao tempo deste ponto do podcast para vê-las. Watashi wa radio o kikimasu. Watashi wa radio o kikimasu. Eu escuto o rádio. Note os blocos. Watashi wa, tópico ou sujeito. Radio, objeto do verbo marcado pela partícula o. E por fim, o verbo escutar no presente futuro, kikimasu. Inclusive, podemos alterar o tempo verbal conforme o contexto. Por exemplo, Watashi wa kino radio o kikimashita. Watashi wa kino radio o kikimashita. Eu escutei o rádio ontem. Perceba que incluímos a palavra kino, que significa ontem. Essa adição implica a necessidade de ajustar o tempo do verbo para o passado, resultando em kikimashita. Outro exemplo é: Suzuki-san wa juice o nomimasu. Suzuki-san wa juice o nomimasu. O Sr. Suzuki bebe suco. Agora temos Suzuki-san wa, o sujeito, o objeto juice, suco, pois está sendo marcado pela partícula o. E atente-se à pronúncia, pois há um prolongamento do som do ju, ficando juice. Por fim, o verbo transitivo beber, nomimasu, que é um verbo transitivo, pois exige a existência de um objeto. Afinal, quem bebe, bebe alguma coisa. A seguir, a próxima frase. Yoshida-san wa kino shinbun o yomimasen deshita. Yoshida-san wa kino shinbun o yomimasen deshita. Ontem, o Sr. Yoshida não leu o jornal. Apenas um parênteses importante quanto à palavra kino nesta frase. Kino, que significa ontem, é uma palavra que não requer a adição de qualquer partícula junto a ela. Ou seja, ela atua isoladamente com a função de indicar o momento em que algo ocorreu. Aliás, esse assunto também já abordamos anteriormente. Mas, seguindo, a próxima palavra é o objeto do verbo shinbun, com significado jornal, acompanhada pela partícula o. A frase então é finalizada com o verbo yomimasu, que está conjugado no passado negativo, yomimasen deshita. Logo, não leu. O último exemplo é: Kare wa shashin o torimasu. Kare wa shashin o torimasu. Ele tira a foto, sendo kare o pronome ele. Shashin, com significado foto. Esta atua como objeto uma vez que está junto com a partícula o, e a sentença se finaliza com o verbo torimasu, com significado fotografar. Apenas optamos por utilizar a tradução tirar a foto nesta frase, pois em português dizer fotografar a foto é uma redundância, enquanto em japonês não. Obviamente, há muitos outros verbos transitivos e você os verá à medida que avançarmos nos estudos. Uma dica importante é: sempre que você se deparar com a partícula o dentro de uma frase, certamente haverá um verbo transitivo envolvido. As demais dicas veremos nos próximos episódios. E assim, finalizamos o episódio de hoje. Espero que tenha gostado desse formato mais curto e mais dinâmico do Tanoshi Nihongo Podcast. Assim, você terá mais tempo para poder praticar o que aprendemos aqui, formando novas frases a partir dessas estruturas gramaticais. Tanto que no livro Minna no Nihongo há outros exercícios para treinar a gramática apresentada hoje, bem como no material de apoio também deixamos algumas outras frases para você praticar. Afinal, muito mais importante que as explicações dadas aqui é o treino que fará depois, o que realmente te ajudará a fixar o idioma. Por isso, Nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes.
Antes de me despedir, gostaria de fazer um pedido especial. Clique no botão seguir em sua plataforma de áudio e também ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos episódios. Além disso, ficaríamos muito agradecidos se pudesse deixar a sua avaliação, aquelas valiosas 5 estrelas, no perfil do nosso podcast na sua plataforma de áudio. Isso nos ajuda a continuar trazendo o conteúdo que você aprecia. Aviso também para você visitar nosso perfil no Instagram, onde postamos sempre que possível alguns exercícios de memorização de vocabulário e frases de acordo com os episódios do nosso podcast. Assim, você pode continuar praticando e melhorando sua compreensão do japonês. Portanto, não deixe de conferir procurando por @tanoshipod, com 2 i's, ou clicando no link disponível na descrição do episódio. Estamos ansiosos para nos conectarmos também por lá. E aproveite para compartilhar conosco o que está achando dos episódios. Ficaríamos muito felizes em receber seus comentários. Por fim, agradeço por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. É com você, Edi. Qual é a sua dica para essa nova temporada do podcast? Minha dica para esse novo ciclo é para você ouvinte que toma suco detox. Aquele mesmo que mais parece a grama de casa batido no liquidificador. Yeah. Enfim, se você continua com ele ao invés de beber os 2 litros de água durante o dia, só tenho uma coisa a dizer. O seu rim mandou lembranças. Ok, já né, minasan?